Oi! Hoje estou aqui para falar sobre uma coisa que tá me deixando extremamente empolgada, que é Jogos Vorazes. Um dos melhores livros, eu acho, que eu já li até agora. Maravilhoso. Teria, assim, que ficar batendo palmas para esse livro durante umas 2 horas, pelo menos. Assim, o que esse livro passa é maravilhoso. Então agora vamos falar sobre. O enredo, acho que todo mundo já tem uma certa noção, né? Ficaram bem famosos os filmes bastante tempo atrás, inclusive, né? Eu tô meio atrasada, mas enfim. Eu lembro que desde, assim, muito tempo eu era viciada nos filmes. Eu assisti primeiro os filmes, agora que eu vim pros livros. E tô chocada, porque é incrível. Então, a Katniss é a nossa personagem principal. Ela vai se voluntariar no lugar da irmãzinha dela para ir para os Jogos Vorazes. Que é o quê, então? Esses Jogos Vorazes são uma forma de controlar distritos, né? Controlar a população. A gente tem a capital e tem os distritos. A capital é a parte rica de um país, da Panem, é o nome do país. E os distritos são os lugares pobres e já teve, há muito tempo atrás, uma rebelião. Eram 13 distritos e o 13º, então, puxou uma rebelião, acabou sendo destruído, então ficaram só 12. Então, a cada ano se fazem os Jogos Vorazes, em que um tributo feminino e um masculino de cada distrito tem que ir para uma arena e lutar até a morte, até que só sobre um, para, de certa forma, mostrar para as pessoas, né, o poder que a capital tem sobre elas, então que os ricos têm sobre aquelas pessoas muito mais pobres e que passam, meu Deus do céu, a necessidade que essas pessoas passam nesse livro Eu fiquei indignada lendo. São relatos e mais relatos de fome. Como eu já comentei em Divergente, é assim, uma amostra muito boa do que é a desigualdade, né, nesse mundo. Meu Deus, gente. Só que assim, em Divergente até não é um negócio tão descabido, digamos, mas cara, aqui em Jogos Vorazes o negócio é completamente escancarado, tá assim na nossa cara, esfregado. Quem não vê é porque não quer ver. E é óbvio que é uma história, é uma distopia, só que a gente pode trazer muito pra nossa vida. Quanta gente que tá nesse momento agora passando fome, morrendo de fome, inclusive, em uma situação péssima de saúde, de vida, de existência, enfim. Como eu já comentei, então, a distância entre a riqueza e a pobreza ela é gigante nesse livro e é completamente escancarada, é até exagerada, numa forma, assim, num nível bastante grande, principalmente no filme, é muito visualizável isso, que é muito uma diferença gigantesca, grotesca entre a riqueza e a pobreza dessas pessoas. A capital é muito rica, muito extravagante, cheia de todas as pessoas, cheias de plástica, com comida do bom e do melhor. Gente, não é desse livro, mas eu me lembro de um dos filmes, eu nem sei qual que na capital as pessoas elas tomavam uma bebida que fazia elas vomitarem para elas poderem comer mais nas festas, enquanto isso o pessoal nos distritos morrendo de fome. Então, como eu falei, você pode chegar e me dizer, é só uma distopia, é só uma história. Só que se você para analisar a nossa sociedade hoje em dia, não só o nosso país, não só as nossas cidades, mas em questão mundial a gente consegue ver isso muito bem. E se a gente for aproximar só para as nossas cidades, tem gente que passa muita dificuldade sim, e que a gente nem vê. Um exemplo disso é em questão do coronavírus, né, que a gente passou agora, tá passando, no caso, no dia que eu tô gravando agora, 23 de março, a gente ainda tá em quarentena, e muitas pessoas fizeram o quê? Foram pros mercados, compraram um estoque gigante de comida para poder ter segurança, né, de ter isso nas suas casas. E não pensaram que tem gente que não pode fazer isso, tem gente que não tem dinheiro para ir comprar um montante enorme de coisa para estocar. Então os mercados vão ficando vazios, vai acabando o estoque, e essas pessoas que não têm condição de fazer uma grande compra num determinado momento, elas acabam ficando sem. E eu vi, gente, eu vejo pessoas inteligentes falando que tem que estocar comida, tem que comprar um monte e que a gente não vai ser tão afetado por esse corona, que a quarentena não vai ser tão ruim se a gente conseguir fazer isso. Eu fiquei tipo, cara, tem gente que não consegue, tem gente que não pode, que não tem condição de estocar comida. Os mercados têm que continuar abertos sim, sabe?
Tá, voltando pra questão do livro, porque senão eu vou ficar 2 horas falando sobre o corona. Em questão de controle, né? De mostrar, vocês não podem se rebelar contra nós, porque a gente tem o controle sobre vocês. É isso que eles fazem, colocando os tributos lá na arena, né? Tirando dos distritos e colocando as pessoas lá pra se matar. E se a gente para pra pensar, a gente também é muito controlado. Não é uma forma, obviamente, tão, assim, de controle tão explícita, mas como eu falei, no livro é tudo extremamente, assim, esfregado na cara mesmo. Então, pra evitar manifesto, pra evitar revolução, é feito essas coisas, pra mostrar controle, pra demonstrar que as pessoas não são fortes o suficiente pra bater a capital, nesse caso. O livro é extremamente instigante, é aquele tipo que você pega assim, acho que, mano, nem lembro quantas páginas que tem o livro, deve ter umas 400 e pouquinho, e dá, sinceramente, pra ler em 2 dias, tranquilamente, se você, assim, tiver tempo e quiser sentar e ler num dia, dá, vai, assim, a leitura é maravilhosa, dá pra ler tranquilamente num dia. E fica triste quando acaba. Assim, eu comentei, acho já em outros vídeos, que eu não gosto de ler sequência tão logo. No caso, eu terminei Jogos Vorazes agora, já vou começar o segundo, que é o Em Chamas, na sequência, porque eu acho que dá pra aproveitar mais, maturar a história do primeiro livro, e com ela já maturada, com uma saudade grande, uma certa nostalgia, até uma saudade mesmo de ler esse universo, então ir pro segundo. Eu geralmente faço isso com todas as sequências, né? Trilogia, série, de livro, enfim. Só que, com Jogos Vorazes, a minha vontade foi sair correndo já achar o Em Chamas pra começar a ler. Não fiz, mas gostaria. Então, o filme, gente, um ponto extremamente interessante pra falar sobre é que o filme é bom. O que é, assim, em questão de adaptação, livro e filme é uma novidade, né? A gente não vê muita adaptação. Assim, o livro é ótimo e o filme é ótimo também, que é o que acontece aqui em Jogos Vorazes. Cara, o filme é muito bom. Mudam coisas do roteiro, mas detalhes, sabe? Pequenos detalhes. Não são aquelas coisas exorbitantes que acabam estragando a história, que nem foi feito em Percy Jackson, por exemplo. Eu não conheço. Não é possível que foi feito em Percy Jackson, nem vou começar a falar que tem um vídeo inteiro. Mas assim, tem adaptações muito ruins. E essa de Jogos Vorazes é maravilhosa. Os atores são ótimos, né? Muito bem encaixados com os personagens e tem uma sintonia muito boa entre eles também, né? A Jen é maravilhosa, não tem nem o que falar daquela mulher, atriz maravilhosa. Interpreta muito bem o papel, ela realmente entendeu a Katniss. Então, quem lê os livros vai perceber muito claramente a existência da desigualdade, da fome, que é muito bem relatado. Assim, os relatos são tristes. Assim, você começa a ler, dá uns arrepios, assim, às vezes. Você tá lendo, você se sente mal. Se sente até um ser humano ruim, às vezes, que poderia estar fazendo mais pelo próximo, mais pelas pessoas que sofrem desse jeito. Porque você imagina a sua própria sociedade, o mundo que você vive. Nem, assim, em questão tão global, né? Vou salvar o mundo. Você pensa na tua cidade, nas pessoas próximas a você. Famílias, amigas suas, próximas a você de verdade, que passam por coisas não, obviamente, tão escancarado, mas coisas muito difíceis e que você poderia fazer alguma coisa, né? Então, os livros, eles têm mais essa riqueza de detalhes. Mas o filme também é, assim, genial, sabe? Ele retrata muito bem a história. E eu acho que, assim, um combo bom é assistir, no caso, ler os livros primeiro, né? Que nem ler os Jogos Vorazes, assiste o primeiro filme, Jogos Vorazes. Leu Em Chamas, assiste o Em Chamas. Leu A Esperança, que é o último livro, assiste os 2 últimos filmes. Experiência completa, ser humano melhor. Eu acho realmente, assim, que esse tipo de livro acaba tornando a gente seres humanos melhores, depois que a gente termina a experiência. Enquanto, né, a gente vive essa experiência também. Mas, enfim, é isso que eu queria falar sobre esse livro. E obrigada por terem assistido até aqui. Deem uma chance para esse tipo de livro, para mudarem os pensamentos, as concepções que a gente tem, para nem às vezes não é nem às vezes mudar, às vezes é para dar um choque de realidade, pra gente perceber coisas que a gente já acredita, mas que a gente não tá se empenhando tanto em realizar. Então, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam e até um próximo.